Hoje nós vamos iniciar a carta aos Tessalonicenses. Então abra aí sua Bíblia, na primeira carta. Desde 2012 nós estamos estudando a Bíblia, capítulo por capítulo, e estamos avançando, já indo para a metade do Novo Testamento, metade final. Chegamos às cartas de Paulo aos Tessalonicenses. São cartas muito desafiadoras, muito interessantes de estudarmos, e nós vamos apenas fazer a introdução hoje, aprender um pouco do contexto, da situação que passava a igreja, dos temas que Paulo trata. E a partir do domingo que vem nós vamos entrar nos capítulos específicos. Então vamos ler capítulo 1, versículo 1. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Vamos orar? Senhor, através do estudo da Tua Palavra, o Senhor fortifique a nossa fé e também nos faça compreender um pouco mais dessa porção da Tua Palavra. Que sejamos dispostos a ouvir e dispostos, ó Deus, a estudá-la sempre. Abençoa a nossa escola dominical, para que ela cada vez mais seja arraigada nas Escrituras e não se desvie desse propósito. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, em apenas 3 semanas, 3 sábados, em Tessalônica, o apóstolo Paulo plantou essa igreja. É impressionante, é fascinante como essa igreja floresceu nessa região da Macedônia e exerceu influência nas demais províncias, é o que nós vamos ver, apesar de ter passado por uma amarga perseguição. Lembre-se, nós estamos no 1º século, é um momento de terrível perseguição contra os cristãos por causa do culto ao imperador. Havia uma exigência que todas as cidades agregadas ao Império Romano adorassem o imperador da vez. Então havia um culto ao imperador, e os cristãos se negavam a prestar esse culto. O que acontecia com eles? A medida mais branda era perder seus trabalhos e suas casas. E a medida mais dramática era ir para o Coliseu e serem mortos por bestas, num show, para alegrar os romanos, o Senado romano e o imperador. Então, essa igreja de Tessalônica é uma igreja modelo. O próprio texto, mais à frente, diz isso. Ela tem atributos que são verdadeiros luzeiros para nós até hoje. Mas antes de falar um pouco dessa igreja que nasceu tão rapidamente, uma igreja que nasce em 3 semanas, é um grande milagre, mas vamos entender o contexto. Provavelmente o primeiro escrito de Paulo foi Tessalonicenses, a primeira carta aos Tessalonicenses. Às vezes a gente acha que a Bíblia está seguindo uma ordem cronológica nos livros que estão dispostos aqui, mas não é assim. Então, provavelmente, o primeiro escrito de Paulo tenha sido a primeira carta. Ele escreve aí entre 49 e 50, então é bem recente, logo após ele iniciar o seu trabalho, as suas viagens missionárias, e ele escreve depois de ter passado alguns meses lá em Tessalônica. O relato do nascimento dessa igreja, eu vou pedir para você abrir lá, em Atos 17, para a gente entender o contexto da igreja de Tessalonicenses. Mas não deixe de voltar à primeira carta de Tessalonicenses. Então vamos ver em Atos 17, que Lucas é quem relata como surgiu essa igreja. Lembrem que Lucas ele é historiador, ele acompanha o apóstolo Paulo, porque era médico particular de Paulo, e ao acompanhar ele relata as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Então veja que no versículo 1 e 2,
é o relato do nascimento da igreja de Tessalônica. Atos 17, verso 1 e 2. Tendo passado por Antípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Então observe, 3 sábados apenas, 3 semanas, que são literais, essas semanas são literais, foi o suficiente para Deus fazer nascer uma igreja em Tessalônica. Essa é a igreja, irmãos, que nasceu mais rapidamente no primeiro século. E até hoje, não tem uma igreja que tenha sido plantada em 3 semanas. Imagina a gente mandar um missionário para um campo transcultural e 3 semanas depois ele liga: olha, a igreja já nasceu, já está funcionando, eu vou para outro lugar, mandem outro pastor para cuidar do povo aqui. 3 semanas. É muito pouco tempo. Deus agiu de maneira sobrenatural para que essa igreja nascesse. Não obstante ser algo que vem da parte de Deus, o nascimento dessa igreja, Paulo teve estratégias. São as estratégias que ele usava comumente, né? Primeiro, ele escolhe o lugar certo. Ele vai na sinagoga, onde havia ajuntamento, aglomeração de pessoas. Ainda não tinha o coronavírus lá nessa época. Então, juntava gente na sinagoga. Paulo vai onde tem gente. Segundo, ele escolhe o tempo certo. Ele escolheu o sábado, o dia em que as pessoas se reuniam na sinagoga. Ele vai lá para pregar. Ele usa o texto certo. Diz aí que ele usou as Escrituras. Paulo não foi divulgar suas ideias. Ele pregou a palavra de Deus. E ele prega a mensagem certa. Verso 3 diz que ele expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. Então ele prega Jesus. Esse é o Cristo a quem vos anuncio. O lugar certo, o tempo certo, o texto certo e a mensagem certa. A vida, a obra e o ensino de Jesus, a sua ressurreição. É assim que essa igreja em 3 semanas nasce e ela impacta toda a província, toda a região ao redor. Por isso que é importante nós entendermos esse contexto de nascimento, porque uma das razões de Paulo escrever a primeira carta é para explicar como é que uma igreja nasce tão rapidamente. Eles ficaram estupefatos. Como é que nós temos aqui uma igreja em 3 semanas? Então lá, no primeiro capítulo, sobretudo, volta lá a 1 Tessalonicenses, Paulo ele explica por que é possível nascer uma igreja assim. Ele apresenta as razões por que essa igreja floresceu. Nós não vamos tratar dessas razões, mas é preciso nós entendermos esse contexto. O objetivo de Paulo é explicar isso, como é que uma igreja nasce tão rapidamente. É explicar sobre a vinda de Cristo. É explicar sobre a situação dos mortos agora, em Cristo Jesus. Então todas essas coisas suscitaram dúvidas nessa igreja nascente. É uma igreja que nasce rápido, mas ela é muito madura. Nós percebemos pelo tipo de dúvida que eles expressam para Paulo. É uma igreja que nasceu em 3 semanas, mas ela tem perguntas que revelam profunda maturidade espiritual. Então, à guisa de nós entendermos as cartas de Paulo à igreja de Tessalônica, vamos extrair algumas lições introdutórias dessa carta. A primeira lição, obviamente, é observarmos a saudação carinhosa do apóstolo Paulo. Uma saudação carinhosa. Verso 1 e verso 2 é a primeira lição que nós temos, né? Como Paulo se dirige a essa igreja. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros, dando sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar. Eu quero ressaltar nessa saudação de Paulo 3 aspectos nessa saudação carinhosa. O primeiro, os remetentes da carta, eles são importantes. São 3, Paulo, Silvano e Timóteo. Eles estão remetendo a carta. É óbvio que o escritor inspirado é Paulo, não é Silvano e nem Timóteo. Mas como Silvano e Timóteo acompanhavam Paulo,
nas suas viagens missionárias, Paulo, com fidalguia, ele recomenda também esses irmãos como remetentes da carta. Então isso é interessante, o companheirismo de Paulo reconhecer os seus companheiros, os seus colaboradores, e os menciona como, inclusive, remetentes. Outra coisa interessante aqui nessa remessa da carta, é que Paulo não se intitula apóstolo. Ele sempre faz isso nas suas cartas, ele escreve apóstolo de Cristo, ele se auto-intitula apóstolo. Apóstolo significa enviado para uma missão especial. Então, só temos 12 apóstolos, somente esses. Eles estão mortos, aguardando a ressurreição e encontro com Cristo. Qualquer pessoa que se diga apóstolo hoje é anátema, é maldita, é falso evangelho. Ninguém pode dizer que tem uma missão especial como os apóstolos, né? Erra a Igreja Católica, que diz que Pedro é sucessor de Jesus. Não é, nem se tem notícia que Pedro tenha ido a Roma, só para vocês terem uma ideia. Além disso, ele tinha família e tinha filhos, então ele não pode ser o sucessor de Jesus como quer a Igreja Católica, que erra as igrejas neopentecostais que têm apóstolos, né? Mas os únicos apóstolos são aqueles que Jesus os enviou a uma missão especial, são os 12, com o suicídio de Judas, depois Matias e Paulo. Então somente este é o colégio apostólico. Então os apóstolos de verdade, eles estão mortos e ainda não ressuscitaram. Mas Paulo aqui, ele não se auto-intitula apóstolo. Por quê? Você parou para pensar? Porque essa igreja jamais questionou o apostolado de Paulo. Jamais. Olha a maturidade dessa igreja. Ela nasce rapidamente, ela se espalha rapidamente, ela exerce influência em toda a província e nas demais igrejas. Mesmo eles sendo ainda neófitos, eles não questionam o apostolado de Paulo, como fez Corinto, que Paulo também plantou, mas era uma igreja imatura. Então ela questiona o apostolado de Paulo. Paulo não vê a necessidade de se identificar como apóstolo, porque essa igreja não questionou sua autoridade apostólica. O segundo aspecto dessa saudação carinhosa, além dos remetentes, são os destinatários da carta. Então toda carta remetida tem um destinatário. Verso 1 apresenta esses destinatários, né? Diz aí, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que era uma igreja do povo. Paulo não se dirige à igreja em Tessalônica, mas à igreja dos Tessalonicenses. Interessante também, outra maneira diferente. Quando ele se dirige a Corinto, ele se dirige à igreja de Corinto, a igreja dos coríntios, né? Aqui, a igreja de Corinto, aliás. Aqui Paulo se dirige à igreja dos Tessalonicenses. Era de toda a cidade, a igreja do povo. Ele não se dirige a um povo, a um grupo específico dentro da igreja, mas a toda a igreja. Porque na igreja de Deus todos são importantes, todos eles. Então era uma igreja do povo. Daí ser uma igreja que teve repercussão. A igreja do povo era uma igreja estabelecida por Deus. Paulo deixa isso claro, irmãos, no cabeçalho da carta, quando ele diz o seguinte: a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Então a igreja estava em Deus e no Senhor Jesus, ela não tinha vida própria. Paulo deixa claro aqui, quem fez nascer essa igreja foi Deus. Ela vive em Deus, ela depende, caminha para Deus. Ela é uma igreja que está estabelecida em Jesus e em Deus. Portanto, é uma igreja genuína, verdadeira. Uma organização eclesiástica pode parecer uma igreja, pode ter nome de igreja, pode agir como uma igreja, pode falar como uma igreja, mas se faltar esse fundamento, não é uma igreja. É uma falsa igreja. Então, essa igreja, meus irmãos, é do povo e é estabelecida em Deus. Então nós vimos aí os remetentes, os destinatários, e o outro aspecto dessa saudação carinhosa de Paulo
são as bênçãos da carta. Como sempre, o apóstolo Paulo, ele menciona duas bênçãos, que é a maneira judaica de saudação: graça e paz a vós outros. Então o apóstolo Paulo, ele roga a Deus graça e paz sobre a igreja. Graça é o favor imerecido de Deus, aquilo que Deus dá e nós não merecemos, e a paz é o resultado da graça. Então a graça é a causa e a paz é o efeito. Essa saudação, ela não é uma mera formalidade do apóstolo Paulo, embora era uma maneira costumeira dos judeus se cumprimentarem, mas essa saudação, ela está carregada de piedade, ela tem volume de intencionalidade. É o que o apóstolo Paulo de fato roga a Deus, a graça e a paz. É o que nós precisamos para a nossa vida: graça e paz, o favor imerecido de Deus e a sua paz. A primeira lição, então, irmãos, é essa: a saudação carinhosa. Os remetentes da carta, os destinatários, uma igreja do povo, uma igreja estabelecida em Deus, e essas bênçãos maravilhosas, a graça e a paz do Senhor. Vamos para a segunda lição da carta, que é uma igreja modelo. Então nós vimos uma saudação carinhosa e agora uma igreja modelo. Paulo passa a falar da igreja, verso 7 e verso 8. De sorte, olha que coisa bonita, que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. A igreja nasceu em 3 sábados, já era uma igreja forte, impressionante. E o apóstolo Paulo diz: vocês se tornaram não modelo, o modelo para toda a região. Uma igreja com a fé nova, mas que tinha profundas marcas de maturidade. A melhor coisa que tem uma igreja madura, crentes maduros. É bom demais de pastorear essa igreja. É por isso que Paulo constantemente diz: eu dou graças a Deus por vocês. Mais à frente Paulo vai falar: vocês são a minha alegria. Não é todo pastor que pode falar isso, sabia? Não é todo pastor que pode falar: graças a Deus, porque vocês são maduros. Não tem briga entre vocês, não tem mimimi, vocês são obedientes, vocês são assíduos, vocês são comprometidos. Não é todo pastor que pode falar isso. Pelo contrário, muitos estão gemendo. Não é meu caso, de vez em quando estou gemendo, de vez em quando dá vontade de fazer umas orações não muito bíblicas, né? Mas Paulo, ele diz isso, é um modelo para toda a região. Por que essa igreja é um modelo? Voltemos para o verso 3. O verso 3 explica a maturidade dessa igreja. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, isso aqui é o segredo, é um remédio para a nossa vida espiritual, nossa vida cristã. Essa igreja, ela tinha os três elementos da vida cristã: fé, amor e esperança, que Paulo menciona depois, onde? 1 Coríntios 13. Paulo vai mencionar isso aqui de novo. Ele vai falar assim: dom vai passar, língua vai passar, profecia vai passar, vão passar,
Mas vai permanecer o quê? O amor, a fé e a esperança. Olha que essa igreja tinha isso. Vamos trabalhar cada um desses aqui, só para vocês verem. Então, quais são as lições de uma igreja modelo? Primeiro, ela tem fé que produz obras. Fé que produz obras. A palavra aqui traduzida por operosidade da vossa fé, a palavra operosidade é ergon, trabalho. Ergon é trabalho. Trabalho ativo. Então essa igreja, ela trabalhava. Por isso que repercutiu a palavra de Deus. Era uma igreja operosa. Todo o trabalho dessa igreja era energizado pela fé. Isso significa, irmãos, dizer que quando você crê genuinamente em Jesus, você necessariamente se torna operoso. Tem crente que é operoso, tem crente que é oneroso. Quando você é oneroso? Quando você não faz nada, você onera, você pesa. E qual é a realidade de qualquer igreja local? 20% carregando 80%. Qualquer igreja local passa por isso. 20% carrega 80%. 20% operosos. 80% onerosos. Então Paulo diz, essa igreja é modelo porque a fé é operosa. O que eles fazem é energizado pela fé. E aí, deixa eu te falar, quando você está envolvido, trabalhando, você não tem tempo para ficar com depressão. Você não tem tempo para mimimi. Você não tem tempo para ficar com briguinha. Porque tem muito casal que fica brigando. Porque tem tempo demais, a mulher fica em casa lá, vendo série. Tempo demais. Fica vendo romance. Aí compara o marido com... O romance é a pornografia feminina. Aquela comparando, ele não faz isso. Vai besta achar que aquilo é verdade. Não é verdade não. Aquilo é filme. Aquilo ali foi armado para pegar você. Então cuidado aí com o romance. Eu li o povo falando, o pastor tem que... A nossa Constituição diz assim, que o pastor precisa ter conhecimento de cultura geral. E aí, a mulherada falando muito do livro do Paulo Coelho. Gente, eu nunca imaginei que eu ia estar no púlpito falando do Paulo Coelho. Pelo amor de Deus. Mas ele escreveu um livro chamado Adultério. E todo mundo falando desse livro, eu falei, vou ler esse livro. Eu li o livro. E mostra isso. O que uma mulher viciada em romance é capaz de fazer. Fica vendo os filmes, nada contra. Agora, se você quiser ficar perdendo o seu tempo só com isso e se esquecendo da operosidade da fé, aí você vai ter problema no casamento, vai ter problema na igreja. Lembra de Neemias lá trabalhando, o povo com a espada na mão, levantando o muro, os outros mandando bilhetinho, Neemias é isso, colocando lá, para acusar Neemias, gente, não tenho tempo para perder com isso, porque a obra é grande, não tenho tempo nem para ficar triste. Sabe o que precisa muitas vezes, irmãos, para tratar uma depressão? Trabalho. Ah, pastor, você é radical. Sou mesmo, nunca neguei para vocês. Já neguei que eu sou radical? Nunca neguei. Trabalhar não mata ninguém. Então, coronavírus, vai lavar as mãos, vai trabalhar. Porque o que mata mesmo é a economia paralisada. Aí isso mata. Menos remédio para tratar idético, diabético, cardíaco, menos dinheiro. Aí vai matar mesmo. Operosidade. Então uma igreja inerte, onerosa, ela vive de dilema de novela venezuelana. Mexicana, né?
Porque Venezuela nem isso produz, né? A fé que produz obras. Segundo, que essa igreja é modelo, porque ela tem amor que produz serviço. Veja aqui que Paulo diz: a abnegação do vosso amor. A palavra abnegação aqui é uma igreja abnegada, é trabalho exaustivo, labor, trabalho árduo, cansativo, que envolve suor e fadiga. Tem a ver com o cansaço de você se envolver tanto no trabalho. Você ama Jesus? Sabe qual é a prova do seu amor por Jesus? É aquilo que você faz por Ele. Não adianta falar que ama Jesus, nem cantar e nem orar. É o que você faz por Jesus. Então essa igreja, ela tinha amor que produzia serviço, amor abnegado. Era uma igreja abnegada. Então o amor não é só labial, romântico. Amor é atitude, não é? Concreta, real. Essa igreja, ela se envolvia de maneira abnegada no trabalho. Mas há uma outra característica dessa igreja, irmãos, que é modelo. Além da fé e do amor, a esperança que produz paciência. Paulo fala lá da esperança. Esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Porque que esperança é essa? É a esperança de estar com os pés na terra, mas com os olhos no céu. A palavra que Paulo usa aqui para firmeza é a ideia de uma paciência triunfadora, e da firmeza da vossa esperança. Firmeza aqui é paciência triunfadora, é o espírito de suportar as coisas, não é uma mera resignação passiva, mas é resignar-se de maneira esperançosa. Então, essa igreja, ela tinha isso, irmãos, porque ela estava num contexto de perseguição. A gente lê assim, e nós não estamos submersos no contexto da igreja, mas eles estavam perseguidos pelo imperador. Não podia dizer que era cristão. Esses irmãos tessalônicos, o que esperavam eles era o Coliseu, o martírio. E eles tinham esperança de um caminho de glória. Então, é isso que nós precisamos, de esperança. Não de desistir. Você tem que ter esperança. As coisas estão ruins, pela fé, veja coisas melhores. Veja coisas melhores. Tenha paciência, porque Deus está regendo a história, toda ela, do começo ao fim. Essa igreja modelo tem esperança. É uma igreja completa, não é, irmãos? Que dá alegria mesmo de nós estudarmos. Diferente de Corinto, que dá tristeza. Você lê Corinto e você, talvez não, né? Talvez você fique até alegre, tá vendo? Não é só eu que sou ruim assim, não. Tem gente que lê Corinto e fica alegre, né? Tá vendo? Tem gente pior que eu, porque a nossa tendência é sempre se comparar ao pior, não ao melhor. Está aqui uma igreja para você se comparar. A melhor igreja do primeiro século. Até melhor que a de Atos 2. Porque lá tinha Ananias e Safira. Não tinha briga por causa de cesta básica. Aqui não. Então, a segunda lição introdutória da carta é essa, meus irmãos. Uma igreja modelo. Tem fé que produz obras, tem amor que produz serviço e abnegação, e tem esperança que produz paciência. Então nós vimos essas duas lições: uma saudação carinhosa, uma igreja modelo. Vamos para a terceira e maior lição: uma carta abrangente. Carta abrangente.
versículo 9 e 10. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no meio de vós, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes do céu seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Bom, irmãos, quando Paulo deixou Tessalônica, nós vemos lá em Atos 17, ele ficou preocupado com o clima de intensa perseguição. É por isso que ele não descansou sua alma até que ele enviou Timóteo para averiguar a situação da igreja. Vejam aqui, por exemplo, no versículo capítulo 2, do verso 1 ao 5, Paulo deixa isso claro, que ele manda Timóteo lá para averiguar se os irmãos estavam firmes na fé. Olha só, verso 1, capítulo 2, verso 1. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho. Então ele manda Timóteo para que Timóteo leve a ele um relato de como estava a igreja. Veja que ele menciona aqui a perseguição cruel, né? Maltratados e ultrajados naquela região da província de Tessalônica. Paulo também menciona aqui a sua alegria pela igreja, capítulo 2, versículo 20. Ele diz aqui: sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Então essas notícias que Timóteo trouxe para Paulo, elas trouxeram inquietação e também alegria, porque a igreja, mesmo sendo maltratada, perseguida, permanecia firme na fé. Então eu quero sintetizar a abrangência dessa carta, tanto a primeira quanto a segunda, em 6 pontos. Paulo escreve de maneira rápida, muito breve, 1ª e 2ª Tessalonicenses, é muito ligeira a carta, mas ela é muito ampla. Ela é uma carta abrangente que trata de vários assuntos. Então nós vamos ver 6 assuntos importantes que Paulo trata aqui nessas cartas, né? Primeiro, havia um grupo de resistência ao apostolado de Paulo. Havia um grupo, embora não negassem que Paulo fosse apóstolo, mas resistiam ao seu apostolado. Por isso que ele menciona aqui, capítulo 2, versos 5 ao 9. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunho. Olha só, que interessante, irmãos. Aqui a gente vai tirando algumas lições. Quem é o falso profeta, o falso pastor? É aquele que bajula todo mundo. Não acredite em quem bajula. Bajuladores são hipócritas. Então Paulo está dizendo, nós não usamos de linguagem de bajulação. Verso 6, também jamais andando buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros, embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós, porque vos recordais, irmãos, de vosso labor e fadiga, e de como noite e dia labutamos para não vivermos à custa de nenhum de vós. Vos proclamamos o Evangelho de Deus. Então havia algumas pessoas que provavelmente acusavam Paulo de ganancioso, outras que o acusavam de ditador, e Paulo então escreve para dizer, não, nós não nos tornamos pesado para vocês, nós trabalhamos para a nossa própria manutenção. Então, embora eles não negassem o apostolado de Paulo, como eu falei no início,
mas eles mostram aqui certa resistência. E Paulo escreve para defender e mostrar que a conduta deles no meio dos Tessalonicenses foi irrepreensível. Segundo tema que Paulo trata é que havia sinais de divisão na igreja. Pequenos sinais. Ela não era uma igreja dividida, mas corria o risco de se tornar. Olha só, capítulo 4, verso 9. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva. Olha aí, eles tinham amor fraternal. Então não era uma igreja dividida, mas tinha ameaças. Por isso que Paulo, não há necessidade que eu vos escreva. Porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. Agora, capítulo 5, versículo 13. E que os tenhais em amor e máxima consideração por causa do trabalho que realizam, viver em paz uns com os outros. Então, havia ameaça de algumas disputas internas que estavam prejudicando a comunhão da igreja nascente. Então, Paulo escreve já de maneira preventiva para que isso não aconteça. E ele diz aqui: vocês devem ter amor fraternal, amar-vos uns aos outros. E capítulo 5, versículo 13, ele termina dizendo: viver em paz. Olha lá a bênção que ele rogou no início: graça e paz. Viver em paz uns com os outros. Então nós vimos aí um grupo que resiste ao apostolado de Paulo, à liderança, achando que ele era ganancioso e ditador, e outro grupo que ameaçava de longe a unidade da igreja, né? Terceiro assunto abrangente que Paulo trata: a segunda vinda de Cristo. Esse é um assunto que é o coração da carta. Vamos lá para o capítulo 4. Veja que eu não vou falar ainda da segunda vinda, só estou mencionando os assuntos que Paulo elenca nas duas cartas. Veja, a primeira carta ele levanta os assuntos e a segunda ele aprofunda. Veja o que ele fala da segunda vinda de Cristo, capítulo 4, versículo 11. Vamos começar aqui. Vamos começar, nós já lemos o 9 e o 10 também, então vamos lá para o 11 e o 12. E a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Bom, a segunda vinda de Cristo, a expectativa da segunda vinda de Cristo tinha produzido uma situação anormal na igreja. Que situação que é? Eles deixaram de trabalhar, foram lá, pediram demissão. Paulo vai falar mais à frente: quem não trabalhar não come, não é? É aqui que Paulo fala. Então veja bem, por isso que aqui Paulo diz: olha, cuidem do que é vosso. Eles abandonaram suas casas, seus bens, seus trabalhos, e estavam num tipo de histeria expectante, aguardando a volta de Cristo. E Paulo diz: não, vocês entenderam errado. Ele escreve para corrigir essa atitude equivocada. Vocês têm que continuar trabalhando, cuidando do que é vosso e trabalhando com as próprias mãos. Vocês não podem negligenciar, diz o apóstolo Paulo, para que não venham a precisar nada de ninguém. Então, até o último momento, a gente tem que estar trabalhando. Olha que distorção causou uma doutrina maravilhosa, que é a segunda vinda de Cristo, né? Eles acabaram distorcendo o ensino. Jesus vai voltar logo, porque todo o Novo Testamento fala dessa volta iminente de Cristo. Jesus virá como ladrão à noite, ninguém está preparado. Então, eles começaram a viver essa expectação como monges, deixando tudo. E Paulo escreve para corrigir. É por isso que mais tarde ele diz: quem não trabalhar também não come, também não vai comer. Então isso significa o que, irmãos? Que o exercício da nossa fé
não impede o exercício da nossa cidadania. Nós somos cidadãos de duas pátrias, dessa e da celestial. Temos deveres nas duas. Então não é porque eu sou um crente que eu sou um alienado, que eu vou ficar negligenciando os meus bens, negligenciando o meu trabalho e vivendo das coisas dos outros, como um sanguessuga. A Bíblia não nos dá esse direito. Pelo contrário, nós temos que trabalhar. Até que Jesus volte, nós temos que trabalhar. Inclusive, na parábola escatológica, que fala da volta de Cristo das 10 virgens, a lâmpada tem que estar cheia de azeite. Pode estar vazia. Isso significa trabalho, dedicação. E é preciso começar cedo. Nós imbuindo isso na consciência dos nossos filhos. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a trabalhar desde pequenos. Pequenas tarefas domésticas eles devem fazer. Então, já podem lavar uma louça, lavar um banheiro, fazer a faxina da casa, ajudar os seus pais. Está terrível, irmãos, essa situação hoje. Que tipo de filho nós estamos entregando para a sociedade? Verdadeiros parasitas. Não é à toa que nós vemos aí netos vivendo da aposentadoria dos seus avós, roubando a aposentadoria deles. E é um número absurdo de casos. Eles pegam o cartão, pegam a senha, quando tem que ir lá para renovar, e leva. E estão vivendo da aposentadoria. Adolescentes que querem ter os privilégios de adulto, sexo, mas com a responsabilidade de criança. Fazem filhos, chegam e entregam para a mãe cuidar. Uma mãe boa, sabe o que ela faz? Fez, cuide. Você não foi bom para fazer? Agora tem que dar comida. E se não der, eu sou a primeira a ir lá e te denunciar. Mas não, o que faz? Alimenta a negligência, a irresponsabilidade. Então, eu não vejo uma época de juventude mais fraca que a nossa. Assustadora. De jovens que não fazem nada, irmãos. Vai lá na UNB. Sabe o que você vai ver? Um bando de louco andando nu, drogado, deitado lá na grama, fumando maconha. Vai lá. A coisa é tão séria na UNB que tem um batalhão da polícia dentro. Um batalhão dentro da universidade. O lugar do conhecimento, do crescimento, virou o laboratório do crime. Eu prefiro pagar para o meu filho uma faculdade do que colocar ele naquele inferno. Porque aquilo ali é um inferno, é um panteão. Olha a situação que nós estamos. Por falta de quê? Trabalho. O trabalho dignifica. O trabalho honra. E a Bíblia ela diz isso, tem que trabalhar, poupar e não gastar o seu dinheiro com bobagens. Jesus disse isso, para não gastar o dinheiro com bobagem. Então, Paulo está corrigindo isso tudo. Uns crentes que não eram todos, mas em nome da volta de Cristo, abandonando tudo. E Paulo disse, não, tem que trabalhar até o final. Outro assunto sério que Paulo trata, nós já vimos 3, né? Vimos a resistência ao apostolado de Paulo, alguns pequenos sinais de divisão, ameaça só, e o entendimento errado da segunda vinda de Cristo. Aí o quarto assunto abrangente é a tendência à imoralidade, uma recaída da imoralidade. Capítulo 4, verso 3, Paulo menciona:
cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Vamos ver até o 8. Então, 4, de 3 a 8. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude ao seu irmão. Porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos, e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Destarte. Quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, sim a Deus, que também vos dá o Espírito Santo. Então, o contexto da igreja é um mundo grego, eivado de sensualidade, de promiscuidade sexual, e tudo misturado com a religiosidade. Então, Paulo escreve já para trabalhar esse tema, a fim de que não haja uma recaída na imoralidade. Então, esse ambiente de impureza fazia parte da cultura dos Tessalonicenses, como uma cidade típica do Império Romano no primeiro século. Então, Paulo escreve dizendo que Deus nos chamou para a santidade, e uma ameaça muito séria aqui, não é? Que Deus é o vingador. Deus é o vingador daqueles que se tornam imorais. E pior ainda, é uma imoralidade religiosa. Ele associa a fé à imoralidade. Vocês se lembram lá no deserto, em Números, o povo se entregou à imoralidade e Deus matou por dia 90 pessoas. Por dia morreu 90 pessoas, 90 funerais por dia. Então Paulo está dizendo isso. Deus se torna um vingador, irmãos. Como tem se tornado? Né? Vocês acham que o fato da AIDS estar vinculada à imoralidade sexual é uma coincidência? Não é uma coincidência. Deus é o vingador. Então não é uma coincidência. Né? E vamos ver coisas piores. Quanto mais os homens se tornam depravados, como nós vemos na nossa sociedade, e sem nenhum pudor já na televisão, nas músicas, sem nenhum pudor, crianças erotizadas na infância. Então eu fico assim abismado, como é que um canal de TV abraça um travesti assassino que estuprou a criança e esquartejou a criança de 9 anos e depois pede dinheiro para a criança esperança. Pelo amor de Deus, como é que você pede dinheiro para a criança e dá ibope para um travesti pedófilo assassino de criança? Dá para entender? É racional isso? Óbvio que não, irmãos. Então, esse ambiente de imoralidade e sensualidade, que ele existia no primeiro século, ele é ampliado hoje. E é um tema bem atual e bem pertinente para nós tratar. Nós vamos chegar aqui no capítulo 4 e expor isso aqui, e eu só estou introduzindo o assunto. Então, até agora, vimos 4 temas grandiosos que Paulo trata. Vamos para o 5º. O destino dos crentes na hora da morte. Outra dúvida. Morrer é um mistério, não é? Capítulo 4, a partir do verso 13, Paulo trata dos mortos em Cristo. Olha só que interessante essa aula que Paulo dá. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. A palavra dormem aqui é um eufemismo, que estão mortos, tá? Para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Ele volta ao tema da esperança. Quem tem esperança, não. Morreu um parente. Morreu, gente. A gente chora, tem um período do luto, um luto muito longo, ele é pecaminoso, tá? Para o crente. Cachorro, deixa o morto morrer. Seu morto precisa morrer. Existe um período admissível, compreensível de luto, mas não pode ser algo longo, porque indica falta de esperança. Então, o Paulo está dizendo isso aqui, ó.
Se você se entristece demais com os demais que não têm Deus, você não tem esperança. Verso 14: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Olha lá, quem já morreu vai voltar com Jesus. Vai voltar com Ele. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor. Isso. Olha esse importante ensino. Nós, os vivos que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Olha aí. Aí gerou um problema. Porque, sabe o que alguns crentes da igreja estavam falando? Então quem estiver vivo, quando Jesus voltar, vai estar em desvantagem com quem morreu. Paulo está dizendo isso. Olha, quem estiver vivo não vai preceder, porque primeiro voltarão esses irmãos com Jesus. Verso 16: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então esses irmãos vêm em espírito com Jesus, eles irão ressuscitar primeiro, e depois os vivos serão transformados. Veja ali o verso 17: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então, são umas coisinhas que a gente aprende aqui, algumas realidades que a gente aprende de quem já morreu, bem rapidamente, porque quando a gente chegar nesse capítulo nós vamos tratar. Primeiro, quando você morre, você ingressa direto na presença de Deus. Se você for salvo, né? Se não for, vai para o inferno e não tem escala, não tem purgatório. Então, você morre e você ingressa direto na presença de Deus. Só o Espírito. Fica dormindo, pastor? Não fica dormindo. Mas Paulo disse os que dormem. É eufemismo, linguagem metafórica. Você não fica dormindo. Vai lá em Apocalipse que você vai entender isso. Diz que as almas dos irmãos estavam clamando de noite: santo, santo é o Senhor, adorando e pedindo ao Senhor justiça. Existe atividade.